Seja muito bem-vinda ao Café de Borboleta. Aqui eu ensino mulheres fortes a lapidar o seu potencial, administrar melhor todas as áreas da sua vida, sair da insegurança e viver com muito mais leveza. Seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre as nossas certezas. Hoje já vou chegar dizendo para vocês que sim, independente do que tu pense, tu está certa. Bom dia, Andressa. Vamos chegando. Hoje me atrapalhei ali Fiquei distraída fazendo outras coisas. E quando eu vi já era 7:02. Sejam muito bem-vindas. Vamos dar uns 30 segundinhos. Para quem entra pontualmente, eu quero mostrar os livros, né, que eu sempre indico para vocês. E eu abri aleatoriamente esse Comece o Dia Feliz. E bom dia, Andressa. E vou ler a mensagem sobre praticar o bem, para que a gente comece a nossa quinta-feira, comece um final de semana muito iluminado. Bom dia, Mel! Eu vou ler aqui a mensagem do livrinho Comece o Dia Feliz, que eu sempre abro aleatoriamente. Bom dia, Roberta! Procure praticar o bem. Eu vou ler isso porque tem a ver com o que nós vamos falar, tá? Procure praticar o bem. Mas enquanto não lhe for possível praticá-lo, vá tentando imitar quem pratica, porque a força de você imitar, você acaba praticando. As criancinhas não sabem falar, mas tanto imitam o que falam seus pais que acabam exercendo o ato de falar. É melhor que você imite o bem do que você imite o mal. Quem imita o bem, pratica o bem. E quem pratica o mal, acaba se envenenando sozinho. Então, gente, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu entrei ali uns minutinhos atrasada, que eu me atrapalhei, eu tava fazendo outras coisas, quando eu olhei eu disse, meu Deus, tá na hora. Quero indicar 2 livros para vocês, que é sobre o que nós vamos falar hoje. Esse aqui, O que realmente importa. Isso é fundamental, gente, na vida da gente saber o que realmente importa, porque o que é importante para mim talvez não seja para Roberta, o que é importante para mim talvez não seja para Mel, o que é importante para mim talvez não seja para Andressa. Então é muito importante que a gente saiba o que realmente importa para a gente, ou nós vamos vivendo uma vida que não é nossa, uma vida que é dos nossos pais, uma vida que é dos nossos avós, uma vida que é do nosso vizinho, só porque a gente não sabe o que realmente importa. Então essa é a literatura que eu quero indicar para vocês hoje. É um livro simplesinho, né? Eu li faz tempo, me lembro que ele é bom, não me lembro exatamente do conteúdo, mas tem bastante coisa marcada, o que significa que ele é um livro muito bom. Uma coisa muito legal, gente, de quem está querendo começar a criar o hábito da leitura, é criar o hábito de ter uma caneta marca-texto na mão. Porque é tão corrido o dia que às vezes a gente não consegue ler aquele livro todo de novo. Mas quando a gente abre ele e vê mensagens que foram significativas naquele momento, isso te impulsiona novamente a voltar para as atitudes na qual tu tinha pré-estabelecido quando estava com aquele livro na mão. Então hoje, gente, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que independente do que está passando na tua cabeça agora, tu tá certa. Independente do que tu estava pensando ontem, tu também tá certa. Independente de tudo que tu veio pensando uma vida inteira, tu também tá certa. Se tu pensa que felicidade não existe, se tu pensa que casamento não pode ser feliz, no casamento as pessoas não podem ser felizes, se tu pensa que homens são tudo igual, se tu pensa que educação é uma coisa muito difícil de se ensinar para os filhos, se tu pensa que dinheiro não é uma coisa boa, tudo que tu pensa é verdade. Agora, se tu pensa que felicidade existe, se tu pensa que nós estamos nessa vida para viver uma vida leve, se tu pensa que tem como saber o que realmente importa e dar prioridade para as coisas da tua vida, tendo uma vida mais leve, se tu acredita que existem ferramentas que te levam a ter uma vida muito melhor e muito mais extraordinária, tu também tá certa. Então, independente do que tu pensa, tu está certa. E tudo que tu pensa cria a próxima fase da tua vida. E aí nós vamos entrar na importância de saber o que a gente pensa e de saber o que a gente fala, o que a gente ouve, o que a gente repete e o que a gente cria. Porque independente de como está a tua vida hoje, se tu tá feliz, se tu tá triste, se tu tá irritada, se tu tá prosperando, se tu tá empacada, se tu tá estagnada, tudo isso foi criado por ti, pelas tuas certezas.
Quando tu acreditou que não ia dar certo, tu estava certa. E quando tu acreditou que sim, vai dar certo, independente de quanto tempo demorar e o que eu vou precisar fazer, tu também tá certa. Então, que a gente lembre, os nossos pensamentos vão criar o nosso futuro. Tudo que tu faz hoje, tudo que tu faz este ano, tu vai colher no ano que vem. Então estejam atentas ao que tu acredita, porque o que tu acredita é a forma que tu vai te comportar e é o resultado que tu vai obter. Hoje eu tô sem o microfone, o áudio tá bom pra vocês? É por isso, gente, que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala e com o que a gente escuta. Por quê? Porque nós somos influenciáveis, assim como a gente influencia. Tu chega em um ambiente onde é um ambiente negativo, tu vai sair de lá mais negativa do que tu entrou, se tu não tiver clareza das tuas prioridades, se tu não tiver clareza das tuas crenças, do que tu acredita. Se tu chega em um ambiente onde tem muita gente negativa, com a maturidade, né, com o controle emocional, tu vai observar, não vai falar nada, só vai pensar. A hora que eu puder sair daqui, eu saio, porque isso aqui não tem nada a ver comigo. Então, tu já age com clareza, tu já age em cima do que tu acredita. Se tu não tem essa clareza, tu vai ficando. Tu vai cultivando aquela amizade, tu vai cultivando aquele ambiente, tu vai lidando com aquelas pessoas negativas e quando tu vê, tu está tomada pela negatividade delas, mesmo sem ter aberto a boca. Só que o problema é que muitas vezes a gente abre a boca e concorda com as pessoas, mesmo que tu não concorde com elas. A pessoa tá lá dizendo, nossa, mas assim, ó, ai, essa vida tá muito difícil. Casamento não dá, casamento é um estresse, meu filho tá mal criado, meu marido não sei o que, e aí a pessoa começa, um monte de coisa. A gente involuntariamente, se não tiver uma clareza, um autoconhecimento muito bem definido, tu vai dizer, ai, realmente, aqui em casa também, fulano tá tão educado, ai, meu marido também. Tu quer consolar a pessoa com mais negatividade. Porque tu quer te igualar a ela, tu quer mostrar pra ela que sim, o mundo é assim. Agora uma pessoa bem resolvida vai dizer, olha, se tu tá sentindo isso da vida, pode ser que tu tenha que mudar algumas atitudes. Pode ser que o que tu está fazendo esteja gerando esse estresse dentro da tua casa. Então, gente, o que a gente fala e o que a gente escuta é essencial para criar a próxima fase da nossa vida. E agora eu quero convidar vocês a ter uma clareza, puxar a consciência do que tu pensa, do que tu fala, do que tu tem escutado nos últimos dias sobre dinheiro, sobre casamento, sobre família. Tu foi criada dentro de uma casa que falava o que sobre o dinheiro? Que falava o que sobre homens? Tem mulheres que casam predestinadas a se separar, porque elas ouviram uma vida inteira que o homem não presta, ouviram uma mãe reclamando uma vida inteira do pai, ou o pai reclamando da mulher, e essas pessoas, elas entram em um relacionamento prontas para dar errado. Elas criam motivos para dar errado, porque elas precisam pertencer à crença que elas escutaram uma vida inteira. Se a minha mãe disse, a minha mãe tinha razão. E aí tu começa a buscar aquilo que a tua mãe disse mesmo sem perceber. Começa a buscar homens que faziam o que o teu pai fazia mesmo sem perceber. Por isso que é tão importante que a gente entenda que crenças devem ser particulares. O que tu acredita? O que o outro acreditava fazia parte da vida do outro. E chega um determinado momento que é preciso que a gente abra a nossa bagagem, que a gente olhe para a nossa mala da vida e diga, olha, isso aqui eu não vou mais carregar. Porque isso aqui não é uma dor minha, isso aqui é uma dor da minha avó. Isso aqui é uma dor da minha mãe, isso aqui é uma dor da minha prima, isso aqui é uma dor da minha funcionária e não minha. Então é muito importante que a gente tenha esta clareza. Por quê? Porque às vezes a pessoa é muito boa em ganhar dinheiro, mas ela é melhor ainda em gastar. Por quê? Porque ela tem uma crença instalada nela onde o dinheiro não é bom. Se ele não é bom, eu preciso trabalhar com ele como se ele fosse uma batata quente. Aí eu vivo criando metas imediatas. Eu vivo comprando coisas, dizendo que eu mereço, porque inconscientemente aquele dinheiro não pode ficar na minha mão. Porque eu ouvi uma vida inteira que dinheiro não é bom, que dinheiro é sujo, que quem tem dinheiro não presta. E aí como é que eu vou ter dinheiro se eu ouvi isso e eu acredito nisso? Então, gente, a gente tem que ter a clareza das crenças. E agora traz para tua consciência. O que tu tem falado e pensado sobre o dinheiro?
O que tu tem falado e pensado sobre casamento? O que tu tem falado e pensado sobre Deus? Tudo que tu fala, tu acredita. E o grande problema é que a gente passa esse acreditar de gerações para gerações. Às vezes, por falta de consciência dos pais, os filhos vivem uma vida que poderia ser bem melhor, mas é porque os pais não pararam para quebrar um ciclo de crenças de um pertencer. Bom dia, Dani! Às vezes, gente, a gente se engana. Já vi muitas pessoas se enganarem em relação ao dinheiro, por exemplo, dizendo assim, ó, pra mim isso não é importante. Pra mim, dinheiro nem é importante. Carro só precisa me levar e me trazer pra onde eu quero. E aí, às vezes, tu nota uma defesa na fala dessas pessoas. Porque ela acha tão inatingível ter o carro dos sonhos, ela acha tão difícil, né, criar uma meta a longo prazo, porque ela está acostumada a criar metas imediatas, ter esse prazer imediato, que ela já se protege dizendo que aquilo para ela não é importante. Só que tudo que tu fala que não é importante, o teu inconsciente vai obedecer e vai dizer, bom, se não é importante para ela, não vou buscar. E às vezes a questão não é sobre ser importante financeiramente, mas se dentro dos teus valores, segurança for um dos teus valores, for importante, o carro automaticamente vai ser. Porque um carro melhor, ele tem uma proteção, se ele der uma batida, muito maior do que um carro muito mais barato. Um carro, ele não traz só status. Isso está dentro da cabeça de quem está falando que carro não é importante. Como defesa. Carro traz segurança também. Então, que a gente tenha clareza do que a gente fala, porque o que a gente fala cria a próxima fase da nossa vida. E em todas as áreas da vida. Então, gente, o que a gente tem que pensar? O que eu tenho falado sobre o dinheiro, sobre o casamento, sobre homens, sobre Deus, sobre espiritualidade, sobre a vida, sobre filhos e com quem eu tenho andado? Porque sim, tu é influenciado por quem tu anda, né? Dizem que a gente é um misto das 5 pessoas que a gente mais anda. E olha a importância de tu se tornar uma pessoa melhor. Por quê? Porque entre as 5 pessoas que a gente mais anda, normalmente estão marido, filho, pai, mãe, irmão. E normalmente se escuta o seguinte relato: as pessoas que mais me puxam para baixo são da minha família. As pessoas que mais me julgam são da minha família. E aí, como é que tu não vai te abalar, sendo que as pessoas que tu mais anda são as pessoas, então, que mais te criticam? E aí, o que a gente faz nesse momento? A gente blinda o nosso amor próprio de autoconhecimento. Quando tu está blindada de amor próprio, e um dos degraus para que tu encontre o amor próprio real é o autoconhecimento, ele é o escudo do teu amor próprio, tu começa a mudar as tuas palavras, o teu escutar, tu começa a mudar o teu comportamento. Por quê? Porque quando as pessoas, que nem eu dei o exemplo antes, a pessoa vem e diz assim, quando tu vem uma crença sobre o dinheiro ou sobre o casamento, ou tu entra em um ambiente negativo onde todo mundo reclama, né? Tu tem aquelas amigas que se juntam para falar dos maridos. Ou tu chega na casa da tua mãe, ela só tem reclamação do teu pai. Aí tu vai falar com teu pai, ele só tem reclamação da tua mãe. Aí tu vai falar com teu filho, ele não sei o quê. Então assim, tá uma situação muito negativa. O que acontece? Se tu não tem clareza, tu te torna negativa também. Os teus conselhos serão negativos. E isso é uma coisa muito importante. Se tu quer mudar de vida, se tu quer mudar o teu mindset, tu precisa ser mentorada por pessoas que estão como tu quer ser, que são como tu quer ser. Porque senão, se tu ficar pegando conselho com amigas, tu não vai sair do mesmo lugar. Porque as pessoas estão machucadas, elas estão negativas e elas estão machucando até sem querer. Tenho certeza que a família, quando machuca, não machuca intencionalmente. Machuca porque estão machucados. E aí a importância de a gente ter a clareza de, ok, eu vou quebrar esse ciclo. Eu vou ver como é que eu resolvo isso, porque eu não vou permitir que a gente viva mais 5, mais 10, mais 20, mais 30, mais 50 anos deste mesmo jeito. Nós vamos acabar angustiados,
sufocados por nós mesmos se alguém não paralisar isso. E eu, como uma mulher adulta, segura, eu vou administrar todas as áreas da minha vida e vou condicionar essas pessoas para que elas façam o mesmo. Só que tu não vai condicionar dizendo para a pessoa que ela vai fazer isso. Por quê? Porque a pessoa vai dizer, ai, para com essas bobagens, tu acha que isso aí funciona? Acredita em tudo que te falam. Porque a pessoa já tá no limite dela. E se tu não romper esse limite, tu vai entrar nesta mesma situação. E aí, gente, a coisa mais fantástica que me aconteceu, que foi a minha intenção era ajudar uma mulher e acabei ajudando muito mais. E ajudo mulheres que eu nem sei, né? Tem mulheres que acompanham minha rede social, que servem alguma coisa que eu falo pra elas, eu ajudei elas e eu nem sei. O que pra mim é mais incrível dentro do Método GPS é que uma mulher compra o curso e ela transforma a família inteira. Porque sim, nós temos o poder de fazer isso. Se tu tiver emocionalmente estável, se tu tiver estabilidade emocional, se tu te souber usar a tua razão, se tu tiver clareza do que é prioridade, se tu souber o que é melhor pra ti, se tu souber o teu lugar dentro da tua vida, tu ajusta todas as pessoas sem falar pra elas que elas estão sendo ajustadas. Todas as pessoas dentro da tua casa andarão no teu ritmo. Gente, eu já tive aluna me pedindo, tu pode mentorar o meu marido? Ele quer ser mentorado, tu pode fazer isso? Então, eu te expliquei que eu mentoro mulheres. Mas não é a mesma coisa, os mesmos ensinamentos são, só que eu escolhi mentorar mulheres. Então, assim, a gente muda uma família. As outras pessoas olham e dizem assim, ó, ah, não, mas eu também quero ser assim. Eu vi como ela estava e vi como ela está. Eu quero ser assim. Eu não quero mais ser uma lagarta, eu quero ser uma borboleta. E quando tu faz isso, tu ajusta todos os teus jardins. Aí as pessoas, que nem a live que eu falei outra vez, vão olhar pra ti e vão dizer, nossa, né, que sorte que a fulana tá esse ano, vida dela se ajeitando, olha o olhar de admiração do marido, olha como é que tá os filhos dela, olha os que vão dizer que é sorte. Mas isso é puro autoconhecimento, isso é pura decisão. É tu olhar para tuas crenças e dizer, isso aqui não me pertence. E se me pertence, eu deixo claro agora que eu não quero mais para mim. E eu vou ajustar a minha vida, eu vou administrar a minha vida, eu vou pegar o leme do meu barquinho e eu vou guiar ele para onde eu quero. Eu vou guiar ele rumo à felicidade. E quando tu vê, tá cheio de barquinho atrás de ti, porque as pessoas adoram seguir quem sabe para onde tá indo. Quem nunca foi num lugar... tem aqui perto um labirinto. E um labirinto numa cidade, assim. E aí, eu, a mãe do Marcelo e o Matheus, nossa, nós andava, não saía, tava dando um nervoso, que eu pensei, gente, nós não vamos achar saída disso aqui nunca. O Marcelo entrou e puf, já tava lá em cima do negócio. Eu falei, não, é óbvio que ele sabia, né? Aí, a segunda vez que a gente foi, o que eu fiz? Eu fui atrás dele. Eu não queria ficar perdida de novo. Por quê? Porque a gente segue quem sabe o caminho. É natural da gente. Então, se tu sente que as tuas áreas da vida não estão bem administradas, que o teu trabalho não tá legal, que tu não tá sendo uma líder que tu gostaria de ser, que o teu trabalho não tá prosperando, é muito trabalho e a finança sempre descompensada, se o teu casamento não está do jeito que tu quer, se os teus filhos estão muito agitados, se eles não estão te escutando, saiba que tudo pode vir pro teu controle. Tu tem capacidade emocional para isso. E quando os outros perceberem que tu está no caminho, eles vão te seguir. Porque a gente segue quem a gente observa, que sabe o que está fazendo, que sabe para onde está indo. A gente não segue pessoas perdidas. Então, gente, a gente tem que se ligar, prestar atenção que ambientes que não são bons, ou se tu não tem a opção de sair dele, tu precisa tomar as rédeas e dizer, não, se ninguém tá vendo, eu tô vendo, eu vou ajustar isso aqui. Ou tu evita de frequentar ambientes que não estão te fazendo bem, pela negatividade, porque tu entra lá e sai pior do que entrou. Então a gente precisa ter essa clareza. Isso é ser madura, isso é ter maturidade, isso é ter prioridade. Por quê? Porque se tu não sair, se tu ficar em ambientes onde se juntar sempre com as amigas que falam do marido, teu marido não pode não ter feito nada. Tu vai chegar em casa, vai olhar pra ele e vai dar um xingão, porque tu tá irritada ainda com tudo que tu escutou. Então a gente precisa ter a clareza, a serenidade, a inteligência de saber onde tu entra e onde tu sai. Por quê? Porque tu é influenciada pelo meio.
Outra coisa, gente, sobre o ouvir, né? Como tu tem perdido o teu tempo? Tu tem escutado o quê? Escutado quem? Por quê? Porque às vezes a gente só quer escutar alguém. Só que tu não para pra pensar o que aquela pessoa tem pra te falar. Se ela vai te agregar valor. E aí, como tu não tem essa consciência, tu acaba escutando pessoas que vão te dar conselhos vazios. E aí, tu não sai do lugar e não entende por quê. Mas, Fernanda, eu não tenho crenças. Fernanda, eu não tenho nada de crenças. Assim, ó, nem sei direito o que é crença. Tenho certeza que eu não tenho. Se eu tenho, deve ser uma ou duas, só que eu me sinto paralisada. Minha vida tá empacada. Eu não saio do lugar. Eu não dou conta das coisas. Tô desmotivada, perdi a alegria. O casamento, o trabalho, os filhos, a amizade, tá tudo indo por água abaixo. Mas eu não tenho crença. Gente, as nossas crenças são instaladas sem que a gente perceba. Muitas das nossas crenças foram instaladas na nossa infância. A gente não lembra dessas instalações. Outras foram instaladas por forte impacto emocional. E essas talvez tu lembre um pouco mais. Lembra da história, mas não linka que ela te trouxe, né, abalos emocionais. E aí tu acredita que tu não tem crenças. Mas sim, todos nós temos crenças, porque crença é acreditar. Só que às vezes a gente não traz para a consciência essas crenças. E aí tu acha que tu tá funcionando, só tô no automático. Só que o teu automático funciona no inconsciente em cima de algo. Então as nossas crenças foram instaladas sem ao menos a gente se dar conta, sem ao menos a gente perceber. Peraí, gente. Engasguei. E aí, como as nossas crenças são instaladas muitas vezes sem a gente se dar conta e a gente acha que a gente não tem crenças, não, eu faço o que eu quero, só faço o que eu quero. Não, mas não tem nada a ver fazer o que quer com ter crenças. Acontece que as nossas crenças foram instaladas em algum momento da vida, ou por repetição de palavras, ou foram instaladas por forte impacto emocional, e hoje o nosso comportamento estabelece os nossos resultados. Todos os teus comportamentos já estão pré-programados pelas tuas crenças. Por isso que às vezes a gente olha a pessoa repetindo sempre a mesma coisa, falhando sempre no mesmo lugar, repetindo sempre o mesmo erro, falando sempre as mesmas coisas. Por quê? Porque o comportamento dela já está pré-programado pelas crenças dela. E assim funciona a vida de cada um de nós. É por isso que a gente precisa ter clareza de quais são as tuas crenças, no que tu acredita hoje e o que vem empacando e impactando dentro da tua vida. Quem nunca viu ou quem nunca viveu um momento que tu leu um livro, que tu tava exausta, que tu não aguentava mais, tipo, nossa, eu tô sendo chamada de chata, de tão cansada que eu tô. E tu pensou, agora chega, agora eu vou resolver isso aqui. Não tem mais. A quantidade de gente que eu vejo no Instagram dizendo, pode anotar, hoje começa uma nova mulher. Pode anotar, hoje começa uma nova vida. Pode anotar, hoje eu vou não sei o quê. As pessoas, elas estão tão desacreditadas dela mesma que elas vão para a rede social para que haja uma confirmação social da mudança dela. E aí, vocês já devem ter visto isso também. E aí, dá 15, 20, 30 dias e voltamos ao estágio inicial. Nada mudou. As pessoas voltam para o mesmo lugar de onde elas estavam. E o pior é que elas voltam mais desanimadas ainda. Elas voltam pior do que elas foram. Por quê? Porque mais uma vez ela desistiu. Mais uma vez ela falhou. E muitas vezes é porque as pessoas querem começar a arrumar as coisas pelo meio ou pelo fim e não por início.
Até o conteúdo, gente, que na rede social a gente coloca, ele está de uma forma desorganizada. E pode ser que algumas pessoas vão, não, eu entendi, era isso que eu precisava. Deu, resolvi. Vou aqui anotar minhas crenças, vou resolver e pá. Só que acontece que o nosso inconsciente, ele precisa de ser criado um sistema para que tu vá até o final. E por isso que eu criei o curso, eu criei o método. Porque eu já fui uma lagarta em transformação. Eu já fui insegura. Eu já fui tímida. Me subia um vermelhão toda vez que eu tinha que falar. Eu já sentia a agonia, a angústia de estar no meio de um monte de gente, as pessoas quererem falar contigo, te chamarem na sala de aula, ter que apresentar um trabalho, aquela insegurança. Então, eu decidi que não seria mais assim. Estudei 24 anos de estudo, 2 pós-graduação na área, e eu entreguei o caminho, né? Eu entrego no curso do Método GPS o caminho prontinho para quem quer a mudança. Falando nisso, gente, muito deste caminho vai estar na Masterclass, que vai acontecer dia 15 de junho. Quem não se inscreveu, se inscreve, porque lá vai estar a chave do amor próprio, a chave das mudanças. Enquanto tu não tiver chaves importantes na tua mão, tu até vai fazer uma caminhada, mas tu não vai abrir portas que mudam a tua vida. É aquela coisa, não adianta tu ter as estradas se tu não tiver as pontes que ligam essas estradas. E aí acontece isso, a pessoa vai, agora eu vou mudar, agora vai acontecer, agora vai dar. E aí a pessoa em 30 dias está tudo de volta, mais desanimada do que foi. Por quê? Porque ela não teve um caminho, ela não sabia como resolver o processo por um todo. Então, gente, é muito, muito, muito importante que a gente se programe de verdade, decida de verdade. Quando decidir, decida ser mentorada para que tu não trabalhe mais em cima de desistência, porque as tuas crenças estão instaladas, mesmo que tu acredite que não. Não, eu não tenho crenças. Eu estou aqui para te afirmar que sim, tu tem crenças, todo mundo tem, positivas e negativas. As negativas nos limitam de ir além, por coisas que a gente ouviu e muitas vezes a gente nem lembra. Ou seja, o teu termostato de sucesso, o teu termostato de felicidade, de prosperidade já está definido. Só que também existe, assim como a gente aprendeu essas crenças, a gente tem a capacidade de aprender novas, de deixar para trás o que não te serve mais. Existem ferramentas que fazem isso contigo. Por isso que a mudança ela é real. Por isso que a luz no fim do túnel ela é real e ela surpreende as pessoas que querem mudar. Não é nem uma, nem 2, nem 10 alunas que chegam para mim e dizem assim: a minha vida mudou da água pro vinho. Por quê? Porque ela começou o processo com início, meio e fim. Já eu escutei todas as frases que vocês podem imaginar. O meu marido me olha de um jeito que ele nunca me olhou na vida. Tu tem ideia disso, gente? Tu transforma uma mulher e tu transforma um casamento que transforma uma família inteira. Então, assim, quando tu decidir mudar, decida mudar com o caminho na mão. Decida mudar da forma certa para que tu não se vicie em desistências. E aí, os próximos 5, 10, 15 anos vão continuar sendo uma colheita de frustração. E agora vamos a 2 pontos fundamentais para que tu possa começar um pouco as tuas mudanças. É preciso reconstruir a tua autoestima. Não, Fernanda, mas eu já tenho uma autoestima muito boa. Nossa, eu tenho uma autoestima maravilhosa porque isso. Aí a gente tem que ter alguns pré-requisitos, né, de comprometimento com a gente mesmo. O primeiro é falar a verdade pra gente mesmo e começar a colher, né, todas aquelas angústias para ver como que tá de fato a nossa autoestima. Tem gente que já vem e já diz: olha, minha autoestima tá bem ruim, tá péssima, preciso melhorar. Tem outras pessoas que vêm e dizem assim: eu não sei como é que tá minha autoestima, não faço ideia, não sei nem como ver isso, não sei nem como calcular esse trem. E aí a pessoa faz, né, dentro do método tem também uma forma de tu ver tua autoestima, de tu calcular isso, e aí tu fala: olha, achei que tava pior, ou nossa, tá muito ruim, preciso melhorar. E tem pessoas que vêm cheia da autoestima, né, se acha super segura, e aí daqui a um pouco começa o processo e diz: meu Deus do céu, isso aqui era só uma casca de ovo na minha volta,
e a qualquer peteleca que alguém desse, se quebrava toda. Por quê? Porque a autoestima, ela é feita de alguns pré-requisitos. E se não houver mudança na autoestima, não haverá mudança em nada. Lembra o termostato lá que está regulado já para a tua felicidade em todas as áreas da vida? Pois é, a tua autoestima vai definir muita coisa dentro desse termostato. Então, para que haja mudanças, é necessário que haja uma clareza. Tu precisa ter uma clareza de quem eu sou, o que eu sou capaz de fazer e o que eu mereço nessa vida. Se tu não tiver uma clareza muito bem definida, tu não vai mudar os teus resultados. Bom dia, Ellen! Bom dia, maravilhosa! Seja bem-vinda! Então, se tu não tiver a clareza de quem tu é, mas de quem tu é de verdade, gente, acontece que se em qualquer ambiente alguém falar assim, vou usar a Ellen que entrou agora de exemplo. Ellen, vem cá, fala mais sobre ti. A Ellen é uma pessoa muito esclarecida, né? Ela falaria dela. Mas às vezes a pessoa vai dizer, não, eu não tô pronta pra isso. Não, eu não vou falar. Não tem como eu falar agora, tu nem me chamou de surpresa, devia ter me avisado. E na verdade nós só estamos pedindo para que tu fale sobre ti. E as pessoas não sabem nada sobre elas. Isso é uma coisa que mais surpreende na entrada do método. As pessoas não sabem nada sobre elas. Elas acham que elas sabem. Muitas vezes nós estamos muito preocupadas com a vida dos outros, com o problema dos outros, e sobre a nossa vida a gente não sabe nada. Ou sabe, mas não quer mexer. Porque se eu mexo no problema dos outros, eu finjo que na minha vida não existe e ensino como é que resolve o problema, e se der merda, que dê na vida do outro. E o teu, tu fica fingindo que tá tudo bem, só que aí tu não vive uma vida leve, plena e feliz. Então, a primeira coisa, clareza, sinceridade, comprometimento em saber quem eu sou, no que eu sou boa, no que eu sou boa em fazer e o que eu mereço, tá? Por quê, gente? Porque muitas vezes a gente se auto-sabota de prosperar, de ter uma vida feliz, porque o nosso grau de merecimento está muito baixo. Só que o grau de merecimento, ele está vinculado à nossa autoestima. E aí, às vezes, eu escuto muitas pessoas falar assim, ó, nossa, eu tenho muito conteúdo para entregar, eu tenho muita capacidade, eu sou muito bom no que eu faço, mas eu não vou para frente. Eu não consigo dar o próximo passo. Por quê? Porque a pessoa até tem clareza do que ela é boa, só que ela tem um grau de merecimento muito baixo. E aí ela não consegue se movimentar. Porque se ela se movimenta, ela quebra crenças que estão segurando ela neste lugar. E tudo que a gente quer é quebrar essas crenças para que tu consiga aumentar o teu nível de grau de merecimento. Teve uma aluna, gente, que ela disse assim, ó, eu nunca tive a minha agenda tão cheia de paciente. A queixa maior dela era uma queixa profissional. E ela trabalhou muito em cima disso. E aí ela disse assim, ó, eu tô exausta, tô cansada, não cansei, entendeu? Não sei o que acontece. E aí eu disse pra ela, eu sei o que acontece. Acontece isso, isso, isso. Deu menos de 30 dias, ela disse, eu nunca tive a minha agenda tão cheia. Sabe por quê? Porque o grau de merecimento dela, o termostato dela de merecimento foi reajustado. Então, tenham a clareza dessas 3 perguntas. Quem eu sou, o que eu sou capaz de fazer e o que eu de fato mereço. Porque, gente, merecimento é uma coisa muito importante, porque se a tua autoestima tá baixa, tu vai merecer tu vai aceitar o que os outros acham que tu merece. Quando alguém falar alto contigo, tu vai baixar a cabeça. Quando alguém fizer alguma coisa de ruim pra ti, tu vai baixar a cabeça. Quando alguém fizer uma coisa de ruim pro teu filho, tu vai baixar a cabeça. E tu vai viver uma vida de cabeça baixa porque o teu grau de merecimento tá baixo. Como tu acha que aquilo é o que tu merece, tu não tem força e segurança para resolver as coisas e dizer, não, aqui não se funciona desse jeito. Comigo tu não vai falar neste tom. Aqui no meu negócio quem manda sou eu, então tu baixa a tua bola. Então essa segurança de defesa, de te impor quando necessário, ela tá dentro da tua autoestima. Ela tá dentro dessas perguntas de quem eu sou, no que eu sou boa e o que eu mereço. Qual é o nível de respeito que tu merece? Se o nível de respeito dentro da tua casa está baixo, tu está permitindo que ele seja baixo.
Já falei tanta coisa que nem tava aqui que eu até me perdi nos meus tópicos. Tá, então, estamos no item 1, só tem mais um item. Então, gente, quando tu souber de fato a resposta dessas perguntas, e não pode ser superficial, gente. Quando a gente quer mudança, nós temos que mudar as raízes. Uma árvore de uma bananeira, ela não vai dar maçã. Por quê? Porque a gente floresce, a gente transborda, a gente entrega aquilo que as nossas raízes... esqueci o nome, mas tipo, o que tá nas nossas raízes, né? Tipo, é bem esse exemplo que eu dei pra vocês. Não adianta querer colher maçã de uma laranjeira. Por quê? Porque as raízes daquela árvore entregam laranjas. Então, para que tu tenha mudanças, para que tu tenha novos resultados, tu vai ter que mudar as tuas raízes. Tu vai ter que fazer uma mudança real, de verdade, com caminho, com meta, com direção, com GPS. Porque senão tu não vai ter mudanças. Quando tu entender quem tu é, o que tu faz bem, o que tu merece, qual é o teu propósito de vida, qual é a tua missão aqui nessa vida, por que tu tá aqui hoje, por que tu acorda, de onde vem tua motivação, o que te faz feliz. Quando tu tiver clareza de perguntas como essa, tu vai começar a ter resultados diferentes. Tua vida vai mudar, sim, da água para o vinho. Por quê? Porque tu está plantando coisas diferentes, então a colheita será de acordo com o que tu planta. Porque tu não vai tirar novas colheitas do que tu vem plantando de raízes antigas. Segundo item, gente, é que agora é quase que uma prática, né? Vocês já vão sair com tarefas. E se tu for observar, toda live tem tarefas. O que eu falo tem tarefas. Óbvio que de umas tarefas de forma organizada, porque eu vou te dando ideias aqui, né? Mais soltas. Só que quando a gente quer mudança, a gente precisa ter a clareza de colocar as coisas no papel. E até no método a gente tem agenda, né? Então as alunas, elas têm, ou elas fazem impressão de todas as tarefas de uma vez só, ou dentro da agenda também tem as tarefas do método. Por quê? Porque a teoria é linda, mas é a prática que te traz resultados. Em qualquer coisa, a teoria é muito bonita, mas é a prática que vai te trazer novos resultados. Então é muito importante que tu coloque as coisas no papel. E aí, gente, agora uma atividade muito prática é que tu vai criar o teu novo modelo de vida. Tu tem que criar um novo modelo de vida ou tu vai viver sempre a mesma coisa. O que seria, né, um novo modelo de vida? Tu vai botar no papel detalhes da vida que tu deseja. Por quê? Porque quem planeja, age. E só não age como age certo. A pessoa que planeja, ela tem facilidade de execução. Por quê? Porque ela não é pega de surpresa. Ela já sabe o próximo passo. Ela já sabe para onde ela está indo. Ela tem mais clareza. Quando tu sabe para onde tu está indo, tu consegue olhar para o todo e dizer, não, vou para a direita. Não, mas aqui, porque eu estou planejando, eu preciso ir para a esquerda. Então eu vou para a esquerda. Tu não fica no achômetro, tu não fica em tentativas. Tu fica com um planejamento e uma ação calculada, uma ação certeira. E isso é uma da diferença das pessoas que simplesmente querem e das que querem e fazem. Por quê? Porque elas têm planejamento e agem, mas agem da forma correta. Então, crie um novo plano de futuro para ti. Crie um novo plano de visão. Mude a forma que tu vem vendo o mundo até aqui para a forma com que tu quer que ele seja. Ah, Fernanda, mas tu não sabe como é que é a minha vida. Ah, mas tu não sabe como é que não sei o quê. Eu vou repetir o que eu disse lá no início da live. Tudo que tu acredita, tudo que tu fala, tu tá certo. Independente do que tu pense neste momento, tu está certa. Então tu tem que decidir no que tu vai acreditar. Tu vai decidir o que tu vai falar e o que tu vai escutar. Porque independente do que tu esteja falando, do que tu esteja pensando, tu está certa. E tu vai criar o que tu tá acreditando. Então, se tu quer ter uma família feliz, se tu quer ter um filho educado, se tu quer ter um negócio de prosperidade, se tu quer ter uma vida financeira tranquila, se tu quer administrar todas as áreas da tua vida, se tu quer viver com mais leveza, se tu quer ser uma mulher mais segura, tu precisa acreditar nisso. Tu precisa acreditar no que tu quer e tu precisa acreditar em ti. Tu precisa te trabalhar para isso. Tu precisa agir de forma certeira para isso.
Então, para criar um novo plano de visão, tu vai anotar 3 crenças, 3 coisas que tu não admite mais na tua vida. Olha, isso aqui eu vou mudar, porque não tinha cabimento eu vim fazendo isso aqui. Não tinha cabimento eu vim aceitando isso aqui. Então, tu vai pegar um papel e vai criar o teu plano de visão, tua visão de futuro, tu vai criar a vida que tu deseja no papel. E aí, tu vai colocar isso. Olha, o que daqui pra frente não será mais aceitável por mim continuar fazendo? Ou que daqui pra frente não será mais aceitável por mim continuar aceitando este tipo de comportamento? Mas precisa estar no papel. Tu gruda na tua agenda, tu gruda no espelho do teu quarto. E outra coisa, gente, é preciso comunicação. Porque às vezes muito do que a gente tá cansada, muito do que a gente tá exausta, muito do que tu não aguenta mais, é criado também por outras pessoas. Lembra que eu falei pra vocês que às vezes as pessoas que mais julgam, às vezes as pessoas que mais machucam, às vezes as pessoas que mais criticam, elas estão muito próximas de ti. Às vezes a crítica vem do marido, às vezes a crítica vem do filho, às vezes a crítica vem dos pais, às vezes de um colega de trabalho. E aí tu não consegue te afastar daquilo. Por quê? Porque aquilo é a tua vida. E aí tu tem que aprender a te blindar disso. E muitas vezes é necessário que a gente fale para as outras pessoas qual é o teu limite. Por quê? Porque às vezes uma pessoa grosseira está acostumada a ser grosseira com todo mundo. E aí ela vai testando pessoas. Ela vai sendo grosseira com um aqui, grosseira com outro lá, grosseira com outro aqui. Só que acontece que uma pessoa grosseira, ela não é grosseira com todo mundo. Ela é grosseira com quem ela sabe que ela pode ser. Com pessoas inseguras, com pessoas de personalidade fraca, com pessoas que vão engolir a situação e não vão falar nada. Agora, a primeira pessoa que chegar pra uma pessoa grosseira e falar assim, ó, baixa o teu tom comigo, porque eu entendo que tu fale assim com as outras pessoas, mas eu quero que tu entenda que comigo tu não vai falar. Essa pessoa, sabe o que ela vai acontecer? Ela vai te admirar porque ninguém faz isso com ela. Ela vai te achar o máximo. Ela vai querer ser tua amiga. Ela vai querer descobrir como é que tu faz isso. Porque a grosseria, muitas vezes, ela não é segurança. A grosseria, muitas vezes, é insegurança. A pessoa se defende de outras pessoas em situações que ainda nem sequer aconteceram com grosseria. Às vezes a pessoa não quer ter proximidade. Ela já foi tão machucada por outras pessoas que tudo que ela não quer é ter pessoas perto. Ou ela foi tão machucada por pessoas que ela amou muito, pai, mãe, foi abandonada, um marido judiou muito, que tudo que ela não quer é ter pessoas. E aí ela se torna uma pessoa grosseira. Por quê? Porque isso afasta outras pessoas. E isso é insegurança. Então, quando uma pessoa segura chega e diz, olha, este é o limite, não vai funcionar desse jeito, essa pessoa passa também, a própria grosseira, passa a se espelhar em ti. Por quê? Porque tu transmite segurança. Então, às vezes é muito necessário que a gente delimite ou dialogue, converse com as pessoas que estão próximas da gente. E explique. Eu entendo que tu tá chateado, eu entendo que tu não tá legal, só que tu tem que entender que isso vai ficar da porta pra fora e não da porta de dentro da nossa casa. Porque eu, como a mulher desta casa, determinei que aqui dentro vai ter amor, determinei que aqui dentro vai ter respeito, determinei que vão instalar regras que serão obedecidas. Porque eu sonhei em ter uma família feliz e eu vou ter essa família. Eu sonhei em ter uma família dos sonhos e eu vou construir essa família dos sonhos. Independente do que o mundo diga, independente do que as pessoas falem sobre felicidade no casamento, sobre felicidade em família, sobre felicidade no negócio. E isso, gente, é ser uma mulher segura. Independente do que os outros falam, independente de quem tu convive, há limites pré-estabelecidos que tu não aceita que seja menos que aquilo. Então, é preciso ter essa clareza, este planejamento de visão do futuro. Por quê? Porque se tu não tiver essa visão, tu vai aceitar qualquer coisa. Tu vai aceitar a pressão externa, tu vai aceitar a grosseria, tu vai aceitar que as pessoas destruam o que é teu. E muitas vezes a pessoa que está destruindo o que é teu também é dela aquele mesmo projeto. Casar é um projeto criado a 2 e as pessoas puxam um para cada lado. Como é que tu vai fazer um projeto dar certo se cada um tá puxando o barco para um lado? Um puxa o leme para cá e o outro puxa para lá. E não para dizer, não, só um pouquinho, peraí, esse projeto é nosso e nós dois não queremos que esse barco aqui afunde. Se nós ficar puxando o leme desse jeito, ou nós vamos quebrar o leme, ou nós vamos afundar, ou isso aqui vai dar errado.
Então, comunicação é muito importante sempre que tu estabelecer um projeto de futuro, porque às vezes o que tu tá querendo, a outra pessoa também quer. Só que ela não tem maturidade, ela não tem segurança, ela não tem liberdade, ela não tem autoconhecimento para chegar e falar: chega, vamos resolver isso aqui como adulto. Vamos olhar onde é que tá o problema e vamos achar a solução, ao invés de ficar cada vez piorando mais o problema. Já vi pessoas, gente, discutindo sobre uma coisa e, na verdade, eles criam a mesma coisa. Só que o ponto de vista era diferente. Então, o que falta ali? Comunicação. Às vezes tu quer a mesma coisa que o teu marido, às vezes tu quer a mesma coisa. Duvido que as pessoas casem e não queiram ter uma família feliz. Quem é que casa para ser infeliz? E aí vive naquela confusão, naquela loucura de ninguém guia esse barco, eu puxo para direita, tu puxa para esquerda, é só briga e ninguém diz: tá, chegou. Joga a âncora aí que nós vamos parar e pensar. Porque desse jeito não tem como. Nós casamos para quê? Pergunta pro teu marido: tu casou para quê? Para ser infeliz ou feliz? Ele vai te responder: feliz. Tá, e por que nós estamos andando desse jeito? Por que nós estamos criando uma família dessa forma? Chega, as regras agora são essa. O plano de futuro da nossa vida vai ser este. Porque eu estou determinada a administrar todas as áreas da minha vida, a ser uma mulher segura e ter uma vida mais leve ao lado de vocês, ao lado de quem eu amo. Então, gente, aprenda a dar limites, colocar limites para as pessoas. Em qualquer área da vida. Eu uso aqui exemplos que são exemplos mais comuns, que são exemplos que acontecem mais. Por quê? Porque pode acabar se encaixando mais na tua vida e aí tu consegue instalar mais rápido em ti para que tu busque essa melhora. Outro ponto, gente, que tu vai botar no teu plano de visão. Quais são as tuas atitudes que vêm te afastando da vida que tu quer? Não, Fernando. Não, tudo que eu faço super bem, eu não tenho culpa de nada, sou um anjo, o problema tá no outro. O problema sempre tá no outro. As pessoas têm a tendência de, se foi muito bem, fui eu. Se foi muito mal, alguém falhou, que eu não fui. E isso é uma tendência geral. Se tu não estiver doutrinada, se tu não estiver lapidada para autorresponsabilidade, tu vai sempre achar que o problema é o outro e teus problemas vão continuar, porque se tu não resolver, ninguém vai. Fê, você é uma inspiração. Além das 5 pessoas que nós convivemos, tem também o conteúdo que nos alimenta. Exatamente, gente. Tem o conteúdo que a gente alimenta e tem outra coisa. A Roberta é nutricionista e ela vai... a Roberta é aluna do método e ela vai confirmar. Tem o que a gente se alimenta em conteúdo e tem o que a gente se alimenta em alimento. Gente, a comida, ela te traz bom humor ou mau humor. Ou ela te consome a tua energia, ou ela te dá energia. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Para que a gente tenha força para lidar com os perrengues do dia, para que a gente tenha força para nos tornar uma mulher mais segura, para que a gente tenha força para segurar firme o leme do nosso barco em dias de tempestade, é preciso que tu esteja bem física, mental e espiritualmente. E isso são vários links, né, que criam esta mulher segura. A comida que tu come, o conteúdo que tu te alimenta, a forma que tu te comporta, a limpeza que tu faz espiritual, a limpeza que tu faz emocional, o controle das tuas emoções fazem que tu administre melhor todas as áreas da tua vida. Então a gente tem que ter a clareza de quais são as ações que hoje eu estou tendo que está atrapalhando a minha vida. Quais são as ações que eu tenho e eu tenho que ter consciência que eu tenho que deixar de lado. Vou dar um exemplo simples para vocês. Isso é errado. Exemplos simples de ações que talvez tu tenha que deixar de lado. Acorda, né? Cresceu ouvindo os pais falar ou cresceu com a crença de não quero que ninguém fale comigo de manhã. Não, um dia eu escutei isso aí de um casal de amigo nosso. Ela disse assim: eu não posso falar com fulano de manhã porque ele não gosta.
Mas vá se cagar que eu tenho que ficar esperando poder falar com a pessoa. Pelo amor de Deus, gente. Se tu tem essa crença, se tu é aquela pessoa, tipo, aí não gosto de falar com ninguém de manhã, parou com a palhaçada. É isso aí mesmo. Não, as pessoas que tu ama, a vida já é corrida, tá? A gente mal vê as pessoas que são da nossa vida, né? Marido, filhos, pais. Aí a pessoa tem que ficar esperando o teu emocional despertar. Não, a partir de hoje, meu bem, tu vai pegar um papelzinho nessas crenças e nas tuas atitudes e tu vai anotar lá. Acordo de bom humor e adoro conversar com as pessoas que eu amo. Porque não tem cabimento, alguém tem que esperar tu despertar o teu emocional. Tem que todo mundo tomar café quieto porque a princesa ou o príncipe não gosta de falar. E se teu filho tem isto, aproveita para trocar isso agora e dizer para ele, meu filho, conversar de manhã é a melhor coisa do mundo. É o momento que a gente está leve, é o momento que a gente pode dividir coisas boas. Começa o dia fazendo uma oração, se ele não quer falar sobre qualquer coisa. Tu deve saber qual é o assunto que teu filho mais gosta de falar. Então puxa esse assunto de manhã. Não vai falar de escola de manhã sobre o tema, que daí, né, a criança vai se irritar. Então a gente tem que ter sabedoria para puxar as coisas certas. Ou pode ser que o teu marido inventou e decidiu que ele não fala de manhã, porque todo dia de manhã quando tu acorda tu pensa, tô uma dor de cabeça. Esse café aqui tá frio. Meu Deus, tá faltando ovo, omo e sabonete. Daí a pessoa vai te dizer, não, de manhã eu gosto de silêncio. Claro, tu já acordou atucanando a pessoa. Então, quais são as atitudes que tu precisa mudar? Nós não somos perfeitas, gente. Todos os dias tem atitudes nossas que são erradas. Todos os dias tem atitudes nossas que não são coerentes, às vezes, com o que a gente fala. E a gente precisa ter coerência do que a gente fala. Tu precisa falar, mas tu precisa fazer o que tu faz. Então, quais são as atitudes? Pensa aí na tua cabecinha. Quais são as atitudes que tu precisa mudar? Fernanda, eu me irrito muito no trânsito porque eu tô sempre atrasada. Então, tu vai ter que te organizar para sair mais cedo. Porque se tu te irritar no trânsito, tu vai te irritar com o teu filho que tá no banco de trás querendo conversar contigo, fazer pergunta. E tu vai dizer, agora não posso, agora eu tenho que atravessar rápido aqui essa avenida. Nós vamos te atrasar pra tua escola, tu já vai atucanar a outra pessoa. Então, a gente tem que ter a clareza da onde tu falha. Porque provavelmente todos os dias tu falha no mesmo lugar. Quem é atrasado sempre. Quem é mal-humorado é mal-humorado sempre. Tenho que melhorar meu bom humor, eu tenho que ser mais leve, eu tenho que trazer mais leveza para dentro da minha casa, eu tenho que me irritar menos com o que falam para mim. O que tu precisa mudar? Quais são as atitudes que tu precisa moldar? Ou até sinalizar para outra pessoa. Daqui um pouco a pessoa que não gosta de conversar é o marido. E aí não depende de ti o comportamento, depende dele. Mas tu pode chegar para ele e dizer, olha só, o que tu acha que eu preciso mudar que influencia no nosso projeto de ser feliz? O que tu acha que eu posso mudar que influencia na nossa vida? Aí ele vai te dizer, que nem o Marcelo disse para mim, tu precisa ser mais organizado. Tu faz muita bagunça, tu deixa tudo atirado em tudo que é lugar. Depois que eu perguntei isso, gente, eu preciso no mínimo me esforçar. E eu tô conseguindo. Tem uma amiga, ela tava aqui não sei se ela tá ainda, Mel, na live, e ela um dia ela chegou e disse assim, Fernanda, qual é o teu critério de organização que eu venho na tua casa aí esporadicamente? E ela tá sempre arrumada. E eu disse pra ela, tu não sabe o quanto que eu me esforço pra fazer isso. Faço isso porque eu sei que é importante pro Marcelo. Porque ele me disse, e a partir do momento que a pessoa te diz, tu precisa mudar. Tu perguntou, a pessoa te falou. O que tu precisa fazer? Sentar no sofá e dizer, então tá, nasci assim, paciência, eu sou assim, o que eu vou fazer? Não funciona desse jeito. Tu vai pensar, não, então tá, eu vou tentar melhorar. E aí tu vai trazer pra consciência aquele teu problema, porque aquilo vai melhorar a tua vida, aquilo melhora a tua casa. E se tu está casada, tu tem que ter projetos junto. E o teu projeto tem que estar vinculado com o da outra pessoa. É um espaço dividido para 2, 3, 4. Nós precisamos saber respeitar as pessoas de acordo com os limites. Então, se tu acha que meu marido não vai mudar, não vai isso, não vai aquilo, pergunta para ele quais são os teus defeitos. Abre este caminho de uma forma mais leve. Não chega dizendo, olha, a partir de hoje a regra é a seguinte, não se fala isso, vai beber. Lá vem a chata de novo incomodando. Tu tem que saber a forma de falar, a forma assertiva de ser escutada. Porque pode ser que ele não te escute mais, porque a forma com que tu fala é ofensiva, é grosseira,
não é coerente. Agora, quando tu fala com coerência, não há quem não escute, não há quem não se toque com o que tu fala. Aí tu pergunta, quais são os meus defeitos? Aí tu vai dizer, posso te dizer também uma coisa que me incomoda em ti? Aí a pessoa te deu 3 teu, e tu dá 1 dela. E aí tu melhora nos 3 teu. E aí tudo vai melhorando como consequência. Aí vai chegar um outro momento que vocês já estão bem mais lapidados, estão melhor um com o outro. Tu vai dizer, pode dizer só mais um defeitinho que eu não lembrei aquele dia? Aí tu abre uma brecha para falar mais uma coisinha. E assim tu vai moldando a vida. Tem gente que diz assim, mas eu não vou fazer. Muito trabalho. Isso é quase um jogo. Que não sei o quê. Então vive a vida que tu tá vivendo, para de reclamar. Não tem problema estar a vida que tá vivendo. Agora, se tá ruim, tu precisa mudar. E mudar da melhor forma, com comunicação, com educação, com clareza. Então, gente, moldem o seu plano de futuro. Criem um plano de visão. Porque quem cria planejamento age. E além de agir, age certo. E só para finalizar, mude, anote também as palavras que tu não vai mais falar. O que eu não vou mais falar, que vem criando a vida que eu tô hoje. O que tu não vai falar de ti e o que tu não vai falar dos outros. Por quê? Porque muitas vezes a gente não se dá conta que nós criamos a autoestima dos nossos filhos. Nós moldamos os nossos filhos através das nossas palavras. Por quê? Porque nós somos as pessoas que eles mais confiam. E aí a mãe vive dizendo, fulano é esquentadinho, briga em tudo que é lugar. Fulano tão preguiçoso. Fulano não sei. E aí vai rotulando a criança, achando que tá dando só uma característica, mas na verdade tu tá moldando o futuro dessa criança. Na verdade, tu está dizendo para ele qual é a personalidade dele e fazendo ele escutar a pessoa que ele mais ama. Aí tu não entende porque toda festinha o fulano briga. Não entende porque que a escola te chama o tempo todo. Não entende porque ele não te ajuda. Porque tu chama ele de preguiçoso. Porque tu chama ele de irritadinho. Porque tu afirma que ele briga em todos os lugares. Então comece a pontuar quais são as palavras que tu não vai mais falar. E quais são as palavras que tu vai dar ênfase. Quando tu elogia o teu filho. Nossa, eu adoro como tu me ajuda. Quando tu estiver no meio de outras mães, tu diz, olha, o fulano me ajuda tanto, ele te ajudou 2, 3 vezes, mas tu vai dizer tanto, e aí ele vai querer fazer isso mais vezes, e ele vai começar a te ajudar mais vezes. Então, cuide as palavras que tu fala, tanto negativa quanto positiva. Por quê? Porque elas viram crenças na cabeça do teu filho, e da tua vida elas viram resultados. Então, gente, se tu quer transformação, tu precisa criar mudanças. Só que cuida para não criar mudanças onde tu vai e volta, sem resultado nenhum. Porque vai chegar um ponto que tu vai estar tão desanimada que tu vai dizer, chega, já fiz todos os cursos, já falei com um monte de gente, já faço não sei quantos anos de terapia, já não sei o que e nada mudou. Não mudou porque precisa ter uma sequência. Teu inconsciente precisa andar junto contigo em cada decisão. E o inconsciente ele não é tão fácil de mudar. Por isso que coisas que às vezes tu escuta na rede social, tu escuta eu falar, faz sentido, mas não te traz mudança porque tu não sabe por onde começar. Se tu não sabe por onde começar, não deixa de se inscrever na Masterclass que vai acontecer no dia 15 de junho. Vai ser uma virada de chave na vida de muitas mulheres. A minha missão, eu já falei para vocês mais de uma vez, que é transformar a vida das mulheres. Ensinar elas a administrar todas as áreas da vida, a ser uma mulher muito mais segura e, consequentemente, ter muito mais leveza. Nós fomos criados para ter uma vida abundante em todas as áreas, só que a gente precisa construir isso. Casar é fácil, construir um casamento feliz é mais difícil. Abrir um negócio é fácil, ter um negócio que prospera é mais difícil. Ter filhos é fácil. Educar e passar valores e princípios é um pouco mais difícil. Por que é mais difícil? Porque as pessoas não sabem nada sobre elas e estão querendo ensinar os outros. Não tem como ensinar para os teus filhos, não tem como moldar a tua família sobre coisas que tu também não tem conhecimento. Na base do achômetro, a gente erra. Então não deixem de se inscrever. Vai agora, neste momento, entra no link da bio, se inscreve,
recebe o e-book de relacionamento no teu e-mail, entra no grupo de WhatsApp, é um grupo silencioso, só vai ter mensagens lá no dia da Masterclass para que tu receba todas as informações, bônus, tudo em primeira mão. Vamos finalizar essa live, espero que tenha sido um conteúdo válido para vocês. Deixa eu achar aqui mesmo. Deixa eu ver se eu acho a minha... eu falei uma coisa de manhã aqui. Hoje nossa oração vai ser diferente. Eu comece o dia feliz. É um livrinho, né? E diz assim: procure praticar o bem. Procure praticar o bem, mas enquanto não lhe for possível praticá-lo, vá tentando imitar quem pratica. Porque a força de você imitar acabará praticando. As criancinhas não sabem falar, mas tanto imitam o que falam os seus pais que acabam exercendo o ato de falar. É melhor que você imite o que é bem, o bem, do que imite o mal. Quem imita o bem, pratica o bem. E quem imita o mal, acaba se envenenando sozinho. Então, gente, estejam atentas a quem vocês têm imitado, a quem vocês têm seguido, ao que vocês, a quem vocês desejam ser mentorados. Por quê? Porque a gente é influenciado pelo meio. Aprenda a se inspirar, ao invés de imitar. E mudem a sua vida através das suas crenças. Não deixe de mudar. Convidem a si próprio a viver uma vida extraordinária. E como consequência, toda a tua família, todas as pessoas que tu amas, tuas amigas vão começar a viver essa vida junto com vocês. Um beijo, fiquem com Deus e live terça-feira às 7 horas da manhã. Espero vocês. Beijão!